Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, vamos abrir a nossa apostila lá na página 205. Sempre cabe mais uma história. Quem é que não gosta de ouvir histórias, né? Todo mundo gosta. Olha só. Então, o que fala aqui nessa página da apostila? Acompanhe a leitura deste texto. Ó, a gente pode perceber que tem um castelo aqui do lado, né? E aqui, alguém conhece já esse personagem? Quem que é ele? Será que é o Pinóquio? Bom, já ouviram a história dele? Olha só, geralmente nas histórias, né, tem um castelo na história. Não são todas, mas muitas delas existe um castelo na história. Existe sempre uma rainha, não sempre, né? Mas a maioria, um vilão, né? E vamos ver então o que está escrito aqui. Histórias sempre cabem na gente. Cabe dia, cabe uma história diferente. Pinóquio, Cinderela, Peter Pan. Uma história é sempre nova, como o sol da manhã. Gato de Botas, Branca de Neve, Pequeno Polegar. Uma história, quando chega, não sabe quando parar. Uma palavra atrás da outra volta a sair pela boca, para quem quiser escutar. Olha só que poético, né? Tudo rimou, né? Aqui, ó, vocês viram que falou da história do gato de botas, aquela história que a prof falou para vocês ontem, que foi a pesquisa que eu fiz com o meu pai, ó, viram? Ela apareceu aqui hoje na nossa atividade, né? A história da Branca de Neve, que é o tema da nossa sala, que a gente já viu nessa unidade da apostila, né? Então, olha só, uma história é sempre nova, como o sol da manhã. Então, é sempre bom a gente estar procurando histórias, né, livrinhos novos, né, para a gente poder interagir mais, né, com o mundo da literatura infantil, que isso é muito importante para vocês, crianças, né? Bom, olha só, com a ajuda do professor, encontre e pinte no texto o nome Branca de Neve. Ele está em negrito. Aqui, ó. Ó, começa aqui, Branca de Neve. Observando aqui essa escrita, você já vai conseguir encontrar ele aqui no texto, tá? Então, aí você vai encontrar e vai pintá-lo, beleza? Olha só, você conhece algum dos personagens mencionados no texto? Vocês conhecem algum desses personagens? Pinóquio, Cinderela, Peter Pan, Gato de Botas, Branca de Neve, Pequeno Polegar? Será que vocês conhecem todos esses personagens? Sabe de quais histórias eles fazem parte? Quais dessas histórias vocês gostariam de ouvir? E aí? Bom, eu separei uma história aqui que eu tenho em casa, que fala aqui no texto. E essa história aqui, esse livrinho, quem trouxe para nossa sala foi a Manuzinha. Lembra da Manuela? Foi ela que trouxe essa história para nós ouvir. Então, provavelmente, ó, o Pinóquio vocês já devem ter escutado, Cinderela, Peter Pan, já devem ter visto o filme, né? Gato de Botas a prof trouxe ontem, Branca de Neve com certeza já ouviram, que eu acho que a prof já contou na sala também, lá no início do ano, né? Que foi o tema da nossa sala. E o Pequeno Polegar, que tá aqui na mão da prof. Então, depois de você pintar o nome da Branca de Neve, vocês vão ouvir a história. Vamos lá, então? Ó. O Pequeno Polegar. Um lenhador tinha 7 filhos, todos saudáveis e brincalhões. O caçula era o Pequeno Polegar. Ó, aqui tá o lenhador, o pai, e aqui tá todas as outras crianças. Ó. Vamos ver se tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, tem 7, ó. Tem 2 lá atrás deitada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um dia, ele ouviu sua mãe dizer: não temos como alimentar as crianças. Vamos deixá-las na floresta. Quem sabe alguém as encontre e cuide delas. Olha o que a mãe falou para o lenhador sobre as crianças, que não tinha dinheiro para alimentá-las. Na manhã seguinte, foram todos para a floresta. Pequeno Polegar, que era muito esperto, marcava o caminho com migalhas de pão. Chegando o fim do dia,
as crianças viram que seus pais haviam sumido. Desesperados, procuraram por eles. Estavam perdidos. Ó, as outras crianças aqui e o pequeno polegar aqui, que era muito esperto. Só que o pequeno polegar já estava deixando migalhas de pão no chão, ó, porque ele já tinha ouvido a conversa da mãe com o pai, né, com o lenhador, que queria abandonar as crianças na floresta. Não tenham medo. Não tenham medo, disse o pequeno polegar. Eu marquei o caminho de volta com as migalhas de pão. Eles começaram a procurar as migalhas. Descobriram que os passarinhos haviam comido. Ai, não. Olha ali os passarinhos comendo e o pequeno polegar triste porque eles haviam comido, que era a única pista, né, para eles poderem voltar para casa. Caminharam a noite toda até encontrarem uma casa muito grande. Uma mulher abriu a porta. Ela disse que um gigante morava naquela casa e ele devorava crianças. Os pequenos estavam tão cansados que mesmo assim resolveram ficar. Coitada das crianças, olha só como a casa é grande. Será que mostra que mora mesmo ali um gigante? Entrem e descansem, disse a mulher. Mas quando o gigante voltar, fujam. Quando o gigante chegou, disse: Estou sentindo cheiro de criança. As crianças fugiram pela janela. Olha lá o gigante. Olha lá as crianças fugindo pela janela. Por último, ali ó, o pequeno polegar, ó, indo por último. O gigante, zangado, calçou as suas botas mágicas e saiu atrás das crianças. Correu muito e ficou cansado. Parou, então, para descansar um pouco. Dormiu perto de onde as crianças estavam. Ó, ele correndo e olha lá na frente, lá ó, as crianças correndo. Vamos lá. O gigante acordou e viu que estava descalço. Um passarinho contou-lhe que o pequeno polegar havia levado suas botas. Ai, que danado, olha lá ele tirando a bota, ó. Como botas eram mágicas, as crianças encontraram o caminho de casa e o pequeno polegar se tornou o mensageiro do rei, correndo com as botas mágicas por todo o reino. E sua família nunca mais passou fome. Enfim. Ó, ele com a bota, ó, bota maior que ele quase. Virou o mensageiro do rei, olha só, e a família nunca mais passou fome. Enfim, essa é a história do pequeno polegar, né? E essa unidade da apostila a gente está conhecendo várias historinhas, né? Então, agora que vocês já pintaram o nome Branca de Neve, já ouviram a história, está na hora de encerrarmos o vídeo, beleza? Então, essa atividade de hoje e fica ligadinho no último vídeo de amanhã. Beijão e fiquem com Deus. Tchau, tchau.